tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em teu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Exaltar o nosso Deus, para cantar louvores a Ele, para glorificarmos o nome do Senhor. E você está aqui nessa noite porque o Senhor te trouxe. Ninguém está aqui por acaso. Foi o Senhor quem nos trouxe aqui. Os irmãos que estão em casa acompanhando, sejam bem-vindos também. Participem conosco e que Deus seja glorificado aí na sua casa, igualmente aqui no nosso meio. Vamos iniciar então com uma oração ao nosso Deus. Por favor, abaixe a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, nós te agradecemos. Temos tanto, Senhor, a falar das maravilhas que temos recebido de Ti. Como temos sido sustentados pela Tua boa mão, Senhor. Como temos sido agraciados pela Tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Como temos sido alvo da Tua bondade, ó Deus, em suprir cada uma de nossas necessidades. Senhor, de modo que nada tem nos faltado, ó Deus. E em Cristo Jesus temos o principal, a vida eterna, que é conhecer a Ti e o Senhor Jesus. Por isso, ó Deus, nós estamos aqui reunidos para Te louvar, para Te exaltar, para Te glorificar, pois Tu és o Deus único, o Deus eterno e Deus verdadeiro. Recebe, Senhor, nessa noite a nossa adoração. Recebe, ó Deus, os nossos louvores e fale conosco, fale ao nosso coração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria dar alguns avisos breves. O pastor Valdenberg está de férias, viajando com a Beth. E os irmãos orem por ele, por esse tempo de descanso. Na semana que vem ele já estará conosco novamente, se Deus assim quiser e permitir. Então orem pelo pastor, a viagem dele e esse tempo de férias. Semana que vem também nós teremos, na verdade nessa semana, o acampamento de adolescentes. Então tem uma turma animada se preparando e os irmãos estão pedindo a participação da igreja no que diz respeito à alimentação para esses dias e a bolsas também para que adolescentes que não tenham condições de ir possam participar. Então os irmãos que queiram ajudar com a alimentação ou mesmo com uma bolsa, contribuindo aí para que um adolescente participe do acampamento, procure a Márcia Gabriela, a Renata, o Alan Caster, o Nascimento, que estão ali,
e eles vão poder te orientar como ajudar nesse projeto. E aí, no meio da semana também, o irmão pode trazer e deixar aqui na secretaria, e assim Deus vai ser glorificado nesse tempo com os nossos adolescentes. Último aviso, também nós teremos o Festival de Inverno no sábado. Tem um vídeo, eu gostaria que o Milton projetasse e os irmãos observassem atentamente. Acontece no dia 24 de julho, às 19 horas, o nosso Festival de Inverno. Venha louvar o Senhor conosco. Ok, então, no próximo sábado, às 7 horas, teremos o nosso Festival de Inverno. Toda a igreja também está convidada para participar conosco aqui. Eu gostaria, irmãos, de ter um tempo de oração. Nós, como igreja do Senhor, somos chamados para orarmos pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Eu gostaria que nós tivéssemos um tempo agora, orando e intercedendo pela nossa nação. E para essa oração, eu quero chamar aqui a missionária Liz Lopes, vir nos conduzir nesse momento de oração, conduzindo todos nós, intercedendo. O Brasil precisa muito da graça, da misericórdia do nosso Deus. Liz, por favor. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Deus, primeiramente, por mais um dia que o Senhor nos dá. Obrigado, Deus, porque nós estamos saudáveis, porque nós podemos estar aqui cultuando ao Senhor, Pai. Nesse momento também quero levantar a nossa nação, Pai, em suas mãos, Deus, cada governante, a começar pelo presidente, os governadores, meu Deus, os prefeitos e todos aqueles, Deus, que estão, Pai, a cargo de decisão, de tomar, Pai, parte do nosso país, Pai. Eu peço que o Senhor os abençoe, Deus, que o Senhor realmente os oriente, para que cada decisão possa ser de acordo com a Tua vontade, Deus. Deus, eu também te peço por nós, Deus, como indivíduos, Deus, que a gente possa realmente, Deus, ser sal e luz onde quer que a gente vá, Deus, que o nosso país, que existe mais de 40% de cristãos, Deus, que a gente possa realmente ser, Pai, sal e luz ao sairmos daqui, Deus, que a gente seja exemplo, que a gente possa fazer a diferença, Pai, na nossa comunidade, que a gente possa fazer a diferença onde quer que a gente vá, Deus, que a gente reflita a Tua glória, Deus, que a gente possa refletir a Tua luz, Deus. Eu peço que o Senhor realmente, Pai, abençoe esse país, Deus. Eu te agradeço também porque nós vivemos num país livre, onde a gente pode te adorar, onde a gente pode te exaltar. E eu peço, Pai, que o Senhor conserve assim mesmo, Deus, com essa liberdade que a gente tem de cultuar o Senhor. E, Pai, eu oro, Deus, também pela situação da pandemia, Deus. Nós sabemos que milhares de pessoas faleceram, tantas famílias estão enlutadas. Eu peço que o Senhor possa trazer conforto, Deus. E, Pai, te agradeço por tudo que o Senhor por tudo que o Senhor faz. Amém. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 84. Nós vamos ler esse texto juntos. Então, eu convido os irmãos que puderem a colocarem-se em pé. Salmo 84. Eu vou ler os versos ímpares e convido a igreja a lerem os versos pares. Salmo 84. Diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, segundo melodia, os lagares. Salmo dos filhos de Corá.
Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Amém. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor com canções. Convido a equipe de música a nos conduzir agora. No Salmo 99, no verso 9, diz: Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. E que a gente possa estar louvando o nosso Senhor, que é santo.
agora. Ó nosso Deus, graça te damos e louvamos o teu glorioso nome. E o Senhor Jesus, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, que a gente possa estar louvando o Senhor Jesus. Louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. E em Isaías 9:6, Isaías está falando sobre o menino que ia vir, Jesus, e ele fala que o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E o doce nome de Jesus é o nome que nos dá salvação.
Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Os irmãos podem sentar. Amém. Eu convido você, meu irmão, a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 15. Tito 2, de 1 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes a seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador.
Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, obrigado por tua palavra lida. Nós estamos aqui com ela diante de nós e pedimos que o Senhor abra o nosso coração, Deus, para compreendermos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos uma instrução de Paulo a um de seus companheiros de ministério chamado Tito. Esse homem recebeu uma tarefa muito importante, que era colocar em ordem as coisas que ainda estavam faltando nas igrejas de Creta. Então, Tito, recebendo essa instrução do apóstolo Paulo, no capítulo 1, deveria organizar a liderança daquela igreja. Porque dentro da própria igreja estavam surgindo falsos mestres que traziam falsos ensinos a respeito de Cristo e promoviam confusão dentro da igreja. Homens que buscavam o lucro em cima da fé dos irmãos. Lobos em pele de cordeiro. Então, Tito, recebendo essa instrução, agora no capítulo 2, vai receber a instrução mostrando que aqueles irmãos deveriam ser transformados à imagem de Cristo. E eu quero trabalhar esse texto sob a ótica da graça de Deus. Comumente, nós falamos sobre a graça. Todos nós falamos, faz parte do evangeliquez, não é? Do crentez. Todo mundo fala sobre a graça de Deus. A questão é, se eu te pedisse para explicar o que é a graça de Deus, você conseguiria? Você entendeu o que é a graça de Deus para você? Ou o que é a manifestação desta graça de Deus, que no versículo 11 diz que se manifestou salvadora sobre todos os homens. Nós vamos entender mais para frente o que isso significa. Mas, de fato, muitas pessoas falam, cantam sobre a graça, mas não sabem o que a graça significa. Nós vemos nas Escrituras que graça é um termo bíblico e que significa aquela disposição de Deus em ser favorável àqueles que não merecem nada da parte dele. Isso é a graça de Deus. Aquela disposição, aquele favor que Deus concede a nós que não merecemos este favor. Isto é graça de Deus. E esta graça sempre foi um dos assuntos mais mal compreendidos dentro da história da igreja. Grandes debates surgiram em torno do que era esta graça, quem essa graça atingia e qual era a função da graça para salvar os pecadores. Houve um homem chamado Pelágio que se levantou na história da igreja e ensinou que a graça de Deus não era suficiente para a salvação. Ela ajudava o homem, mas o homem precisava fazer algo contribuindo com a graça para ser salvo. Então isso levantou grande celeuma dentro da igreja e grandes discussões. E então Deus levantou um outro homem chamado Agostinho. E Agostinho, a partir das Escrituras, mostrou Efésios 2:8, que diz, que os irmãos sabem, pela graça sois salvos mediante a fé. O quê? Isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A graça de Deus é quem nos leva à salvação, somente pela graça, não pelas nossas obras. Essa questão da graça esteve em alta em vários momentos da história da igreja. E muitas discussões
foram feitas a respeito da graça de Deus. Esse mesmo assunto surgiu na Reforma Protestante. E sabe qual foi a bandeira que os nossos irmãos levantaram? Sola gratia, ou somente a graça. Porque dentro da igreja havia um entendimento de que a graça não era suficiente para levar o pecador a ser salvo. Então, os irmãos resgataram esse princípio. Eu estou falando isso para dar um pano de fundo aos irmãos. De fato, essa doutrina da graça foi atacada e é atacada ainda hoje de diversas formas. Mas eu acredito que hoje, no atual momento que nós estamos, ela tem sido atacada por outro ângulo, por outro aspecto. Não aquele que acrescenta algo à graça. Esse continua. Mas há um outro ataque mais sutil, menos visível, que talvez passe e nós nem percebamos, que é quando há um entendimento que subtrai algo da graça de Deus, que tira algo da graça de Deus, que faz com que ela seja impotente em algum sentido. Deixa eu explicar para os irmãos. É quando, por exemplo, há um entendimento de que a graça nos leva até Cristo e para por aí. Quando as Escrituras nos mostram que a graça que nos leva a Cristo continua trabalhando em nós para nos transformar à imagem de Cristo. Mas esse entendimento subtrai o poder da graça. E isso é pregado numa forma que nós chamamos de evangelho da graça barata. A graça barata é aquela que não exige arrependimento da parte do pecador. A graça barata é aquela que convida os pecadores a Cristo, mas não transforma os pecadores. Então, a pessoa vem até Cristo, mas não tem nenhum tipo de transformação, mudança de alguém que anda com Cristo. Esse conceito faz com que as pessoas desejem apenas o Salvador, e não o Senhor, e não aquele que ela tem que se submeter, e não aquele que transforma a sua forma de enxergar o mundo, de viver. Esta é a graça barata. Esse é um ataque sutil, que vem com uma linguagem tão piedosa para nós, mas que separa aquilo que a Escritura não separa. A Escritura nos ensina que a graça que nos leva a Cristo não nos deixa agora vivendo por nós mesmos. Essa graça continua em ação em nossas vidas, nos levando a ser parecidos com Jesus. É isso que esse texto vai nos mostrar. É sobre essa perspectiva que nós vamos analisar o texto de Tito, capítulo 2. Porque o que nós temos na primeira parte, do verso 1 ao verso 10, são várias recomendações a vários grupos na igreja, aos homens idosos, às mulheres idosas, aos moços, aos líderes da igreja, aos servos. Então, várias recomendações são dadas dentro do contexto maior, de que aqueles que foram chamados pela graça até Cristo, agora estão sendo transformados por essa mesma graça. Eles não continuam a viver como viviam antes. Eles não continuam com as mesmas práticas de antes. Eles são transformados, como Paulo escreveu em outro lugar, de glória em glória, à imagem de Cristo. É esse processo que nós chamamos de santificação. Nas Escrituras, justificação, quando Deus nos declara justos, perdoados dos nossos pecados, jamais é separado de santificação, quando Deus nos transforma à imagem de Cristo. Duas coisas inseparáveis nas Escrituras. E nós vamos ver aqui o processo de santificação na vida do povo de Deus. E é isso então que Paulo começa a falar para Tito. E ele começa a falar exatamente para ele. Diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. No verso 1. É interessante
vê o contraste que Paulo está fazendo entre os falsos mestres e os verdadeiros mestres da palavra de Deus. Tito deveria ser aquele que professa, que ensina, que fala a sã doutrina. Isso faz parte do processo de santificação, irmãos. Imagine a santificação como um polvo, com muitas braços, um polvo com muitos braços. E Deus vai, cada dia, transformando um desses braços na nossa vida. E nós vamos sendo transformados até que sejamos um polvo perfeito. Olha só que coisa. Conseguiu imaginar? Mas veja, o processo de santificação é assim. E aqui Paulo instrui a Tito, e eu quero aplicar o que Paulo fala a Tito aos líderes da igreja. Vocês que são líderes da igreja, vocês são instruídos a falar o que convém à sã doutrina. Os líderes da igreja são os principais responsáveis por manter a sã doutrina na igreja. São os que têm que ficar mais alertas. São os que têm que ficar mais preparados para entender quando as heresias vêm entrando. São os que têm que ficar ligados naquilo que o povo está acreditando a respeito de Deus. Porque facilmente a heresia entra na igreja. Quando nós olhamos a história da igreja, nós vemos isso acontecendo tempo após tempo. Mas Paulo instrui os líderes da igreja a ficarem atentos, a pregarem a sã doutrina, diferente dos falsos mestres. É isso que ele instrui aos líderes da igreja. Depois Paulo vai falar aos homens idosos. Olha o verso 2. Quanto aos homens idosos. E aí Paulo vai colocar uma série de características que esses homens idosos precisam ter. Homens de cabelo branco. Homens que têm que ser honrados no meio da comunidade. A primeira característica que esses homens precisam ser é temperantes. A ideia de temperança aqui tem a ver com sobriedade. Homens mais velhos têm que ser sóbrios. Têm que ser pessoas que apesar das circunstâncias ao redor, apesar das turbulências, continuam sóbrios. Eles sabem o que fazer. Eles sabem o que estão fazendo. Por quê? Porque estão caminhando com Cristo há mais tempo. Essa é a questão. Por isso, Paulo instrui a homens idosos, sejam sóbrios. Talvez aqui também tenha relação com a bebida. No contexto ali, a bebida é algo tão comum, inclusive entre os crentes que bebiam e às vezes perdiam o domínio de si. E Paulo então está instruindo e diz que um homem idoso, um crente idoso, jamais pode seguir por esse caminho. Depois Paulo fala, respeitáveis. Os homens idosos devem ser dignos de confiança, respeitáveis dentro da comunidade, procurados como pessoas que dão conselhos bíblicos, procurados como pessoas que podem ajudar outros a caminhar e a seguir a Cristo. Homens idosos, vocês têm esse papel. Jamais percam isso de mente. Se vocês estão caminhando com Cristo, se vocês estão amadurecendo em Cristo, então vocês devem ser respeitosos, dignos de confiança. Sabe como a gente percebe essas coisas? Alguém te procura, pede oração. Alguém te procura para que você aconselhe. Alguém te procura para você explicar um texto da Escritura. Alguém te procura, você que é um homem idoso, alguém te procura para perguntar como eu posso criar os meus filhos nos caminhos do Senhor. Alguém te procura para te perguntar como pode ser um marido fiel à esposa durante mais de 50 anos. Nós precisamos de homens idosos assim. E nós que somos mais jovens, precisamos encontrar homens idosos assim. Você que é jovem, não ande só com os jovens. Você precisa andar com pessoas mais velhas, pessoas que já caminharam mais na vida cristã do que você, para que eles te aconselhem biblicamente, transmitam sabedoria que aprenderam,
de Cristo para você. Homens idosos, homens sensatos, como o texto diz, a ideia de domínio próprio, de autocontrole. Homens que aprenderam a duras custas a controlarem a língua, aprenderam a duras custas controlarem a ira. Homens que foram lapidados por Deus. Esse é o conselho para os homens idosos. Sejam sadios na fé, isto é, na tua relação com Deus. Sejam sadios no amor, isto é, na demonstração de amor ao próximo. Sejam pacientes para enfrentar a dureza da vida na velhice. Há homens idosos, homens que caminham com Deus. Nossa cultura não valoriza muito os idosos, não é? Os idosos parece que, culturalmente falando, já passaram do tempo, já não tem mais as forças que tinham antes, então não servem para trabalhar. Culturalmente estão aposentados, perderam o seu valor, mas não é assim nas Escrituras. As Escrituras honram os mais velhos, honram aqueles que têm as cãs, os cabelos brancos. Provérbios 16:31, você que tem cãs, você que tem cabelos brancos, toma esse texto para você. Diz assim: coroa de honra são as cãs quando se acham no caminho da justiça. Veja, Deus considera como uma honra aqueles que envelhecem nos caminhos da justiça. Estes homens se tornam modelo da comunidade. Esses homens se tornam referência para os mais novos. A esses homens é dada a liderança da igreja. A esses homens é dada a visão de sabedoria para ajudar você que é mais jovem, que é mais inexperiente na fé e na vida com Deus. Se esses homens andam em caminhos de justiça, eles precisam ser honrados. Esta é a ideia. Paulo não termina aqui, ele vai agora falar com as mulheres idosas. Olha só, agora o verso 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente quê? Aos homens idosos. E aí ele vai descrever uma série de características para as mulheres idosas. Ele vai dizer, sejam sérias no seu proceder. Mulheres sérias no seu proceder. Mulheres irrepreensíveis. Mulheres que dão bom testemunho do Evangelho. Mulheres idosas, não caluniadoras. Mulheres que aprenderam a controlar a língua. Aquele órgão feroz que Tiago diz que controla o corpo todo. Mulheres que aprenderam a controlar a língua. Mulheres que não são escravas do vinho. Mulheres que são mestras do bem. Por quê? Porque elas são responsáveis por ensinar as mais novas. E olha a responsabilidade, você, minha irmã, que é mais velha. Você, minha irmã, que já caminhou com Deus. Você tem a grande responsabilidade. Olha o que o texto vai dizer, o verso 4. Você tem que ser uma mestra do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, amarem o marido e aos filhos. Aqui Paulo vai descrever uma série de coisas importantes demais. E eu digo, nos nossos dias, ainda mais importante, porque eu acredito que de 50 anos para cá, o feminismo tem influenciado a cabeça das mulheres na nossa sociedade. E tem influenciado de tal forma que, às vezes, ao ler esse texto, uma mulher acha ruim, porque o texto diz que as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais novas como amar o marido, como amar os filhos, como serem sensatas, honestas. Agora, não se escandalizem, boas donas de casa. Não se escandalizem, bondosas, sujeitas ao próprio marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Mulheres, vocês precisam aprender com as mais velhas.
Jovens, as jovens aqui, recém-casadas ou que ainda não se casaram, aprendam com aquelas mulheres de Deus, com aquelas mulheres que amam seus maridos, com aquelas mulheres que são boas donas de casa. Aprendam, porque esse caminho glorifica o Senhor. Eu digo, muitas jovens são completamente influenciadas pelo feminismo, que trazem uma ideia contrária às Escrituras, de que a mulher vive de forma independente, de que a mulher tem que conquistar a sua independência, de que a mulher ficar em casa é motivo de vergonha, ela tem que ir para o mercado de trabalho às custas da sua família, porque assim ela vai ser honrada. Quando a Escritura diz que a mulher vai ser redimida pelo seu papel de mãe. Aqui o texto diz, donas de casa. Quer dizer então que a mulher não pode trabalhar? Não é isso que Paulo está falando aqui. Mas ele está mostrando às mulheres quais são as prioridades. Óbvio que no contexto, muitas mulheres precisam trabalhar para auxiliar os seus maridos diante das dificuldades financeiras da família. E nós entendemos isso. Mas, obviamente, é possível crescer como mulheres de Deus. Mulheres, fiquem atentas ao feminismo. Você que já é mãe, crie a sua filha para ser uma mulher, para ser esposa. Faça isso. Não crie a sua filha simplesmente para ir para o mercado de trabalho. Crie para que seja uma mulher de Deus, uma esposa, uma dona de casa. E óbvio, se Deus der a ela a oportunidade de fazer tudo isso e trabalhar fora, se assim for a vontade de Deus para ela, amém. Faça isso, minha irmã. As irmãs mais velhas têm grande responsabilidade diante do Senhor. Eu gosto de como a Escritura trata os mais velhos. Os mais velhos são honrados, são modelo para o restante do rebanho. É isso que a Escritura requer de nós. É por isso que nós, os que são mais jovens, não podem andar só com jovens. É preciso andar com gente mais velha, gente mais experiente, gente que conhece mais a Deus, meus irmãos. E os mais velhos com a responsabilidade de chamar os mais novos. Você que é mais velho, por que não chamar um casal recém-casado para almoçar na sua casa um domingo depois do culto, depois da EBD, para conversar, para se aproximar, para abrir portas, para aconselhar? Deus tem muito para te usar, muito para usar a tua vida. Paulo vai falar também aos mais jovens. Olha o verso 6. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Aqui eu chamo a sua atenção, você que é jovem, você que é adolescente, você que é jovem. Aqui Paulo fala sobre algo importantíssimo, algo que nós não gostamos de ouvir. Ele diz, jovens, sejam criteriosos. Por que Paulo está falando isso? Porque os jovens, muitas vezes, têm a tendência de não ser criteriosos. É assim a juventude, a imaturidade própria, às vezes, da idade. É assim. Portanto, Paulo fala, olha, jovens, saibam, vocês precisam ser criteriosos. Eu li um artigo na revista Ultimato, que eu gostei demais. O autor, inclusive, chama Vinícius, é meu xará. É meu xará. Mas não é porque é Vinícius que eu gostei do artigo não, viu, gente? É porque, olha só o que ele disse. Ele escreveu que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Digamos que os diáconos são as mãos que servem na igreja. Os missionários são os pés que vão adiante, que levam a igreja para além das fronteiras. Os presbíteros e a liderança são os olhos, aqueles que dão visão à igreja. E os jovens? Se os jovens fossem ser alguma parte do corpo, qual seria? E ele diz com uma sacada incrível, os jovens são o nariz do corpo. Olha, jovem, você é nariz do corpo.
E olha só que interessante, por que ele fala isso? Porque é pelo nariz. O nariz entra o ar que vai dar oxigênio para todo o corpo. O nariz, se não respira, não tem vida. É pelo nariz que se respira. O jovem é o que dá vigor e força a uma igreja. São vocês, jovens. Vocês são como o nariz. Ele faz uma outra analogia, ele diz, o nariz é a parte mais avançada do rosto. Óbvio que uns mais do que outros. Mas de fato o nariz chega primeiro. Onde você vai, o nariz chegou primeiro. Não é assim com os jovens? Nós falamos de tecnologia, quem conhece as tecnologias mais atuais? Os jovens. Os jovens sempre estão meio que à frente do seu tempo. Os jovens têm essa tendência natural. Os jovens são como o nariz. Mas há também um perigo em ser nariz. O nariz respira todo o ar que tem. Ele simplesmente respira e põe para dentro do corpo tudo o que está à disposição para ele respirar. E aí que está o grande problema. O nariz não pode dizer, esse ar está poluído, eu não vou respirar. Ele simplesmente respira. O nariz, então, coloca para o corpo todo tipo de impurezas. Isso acontece com a juventude. A juventude, por vezes, não tem critérios, e não é por maldade, é simplesmente pela pouca idade, pela pouca experiência na fé. E vai se levando por muitas coisas, heresias, falsos ensinos, e não percebe porque é nariz e está respirando. Entendem? E Paulo diz, jovens, sejam criteriosos. Saibam muito bem o que vocês estão ouvindo, o que vocês estão cantando, quais grupos vocês ouvem, quais são os pregadores que você ouve, quais livros você lê, quais séries você assiste, com quem você anda, os teus amigos, com quem você quer se relacionar, com quem você quer se casar. Jovens, sejam criteriosos. Criteriosos. Observem a palavra de Deus. E a partir dela, sejam criteriosos. É isso que Paulo vai ensinar. O último grupo que Paulo vai trabalhar, aqui verso 8 a 10, ele vai falar sobre os servos. E olha o que ele diz a respeito dos servos. Verso 9, na verdade. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Nós precisamos entender que no contexto em que Paulo está escrevendo, os servos são os escravos. No Império Romano, apenas em Roma, cerca de 1/3 da população era composta por escravos. E muitas dessas pessoas ouviram o Evangelho e foram salvas. E faziam parte da igreja junto com seus senhores, inclusive. E Paulo, então, está escrevendo a eles e está dizendo, olha, eu quero que vocês sejam obedientes aos seus senhores. Eu quero que vocês os respeitem. Eu quero que vocês não furtem os bens deste seu senhor. Pelo contrário, deem provas de que vocês são fiéis a eles. Veja quão radical é isso. Porque, aparentemente, qual seria o conselho para um escravo? Se liberte. Vamos fazer uma rebelião, uma revolução. Vamos acabar com a escravidão. Mas Paulo não faz isso. E não é que ele está apoiando a escravidão. Pelo contrário. Quando nós lemos 1 Timóteo capítulo 6, 1:6, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1 e 2, quando nós lemos a carta a Filemon, quando nós vemos os princípios que Paulo está jogando e dizendo aos senhores, olha, não tratem os seus escravos também como pessoas inferiores. Paulo está semeando, porque o cristianismo transforma a sociedade, irmãos, de dentro para fora. É mais fácil pegar numa arma e promover uma revolução do que conquistar
o direito diante do seu senhor. É mais fácil os senhores exigirem o seu direito e continuarem tratando os escravos como pessoas inferiores do que tratá-los como irmãos em Cristo, com dignidade humana. E é isso que o cristianismo propõe. O cristianismo é diferente de revolução. A revolução, os homens pegam nas armas, os homens propõem batalhas e guerras. Sabe como é que o cristianismo transforma a sociedade? Transformando os corações, de dentro para fora. E aqui o que nós aprendemos com essa instrução de Paulo aos escravos, nós aprendemos que nós não precisamos fazer justiça com as próprias mãos. Nós não precisamos tratar mal, pagar com o mal aqueles que nos fazem mal. Não precisamos fazer isso. Até mesmo aqueles que são escravos devem tratar bem os seus senhores, porque isso dignifica o nome de Cristo. Veja como o caminho da santificação é árduo. Veja como é estreito o caminho da santificação para nós. Agora, irmãos, nós precisamos ir para a parte final do texto. Porque tudo isso que foi dito, todos esses princípios, todas essas instruções só fazem sentido por causa do verso 11. Olha o que diz o verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tudo isso, líderes que sejam modelos do rebanho, homens idosos que sejam respeitáveis, mulheres idosas que sejam mestras do bem, jovens que sejam criteriosos, servos que sejam obedientes. Tudo isso por quê? Porque a graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens. Isto é, a graça que nos leva a Cristo alcança todo tipo de gente. Homens idosos, mulheres idosas, jovens casados, jovens solteiros, o rico e o pobre, o servo e o seu senhor. A graça de Deus alcança todo tipo de gente. A graça de Deus não faz distinção. A graça de Deus não escolhe apenas os cheirosos. A graça de Deus não escolhe apenas os instruídos. A graça de Deus alcança todo tipo de gente. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz para eles no capítulo 1, olha, Deus escolheu foi as coisas loucas do mundo para envergonhar as que são. Ser escolhido pela graça, ser alcançado pela graça deve gerar em nós, automaticamente, uma humildade. Porque se fomos escolhidos, é porque Ele foi gracioso e nós não merecíamos isso. A graça de Deus é um motivo que nos faz caminhar para sermos parecidos com Cristo. É por isso. Olha como a graça de Deus vai atuar. Versículo 12. A graça de Deus, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça de Deus vai nos educar a sermos parecidos com Jesus. É por isso que eu comecei esse sermão dizendo aos irmãos, a graça que nos leva a Cristo nos transforma na imagem de Cristo. Nos transforma para sermos parecidos com Jesus. Porque ela vai nos educando, ela vai nos instruindo, como um professor guiando o seu aluno. Está aqui o pastor Frank, foi meu professor no seminário. Talvez ele nem saiba disso. Quando eu terminei o primeiro ano, ia entrar no segundo, eu decidi começar a adiantar os estudos do grego, e estudei sozinho, cerca de um mês, o grego. E aprendi lá alguma coisa. E aí, quando eu cheguei no seminário, em 2 aulas do pastor Frank, ele me ensinou mais do que eu tinha estudado sozinho um mês inteiro. Acreditam nisso? Olha aí, pastor, depois você me paga aquela pizza. Mas, irmãos, veja,
Porque não é porque simplesmente eu sou um péssimo aluno ou ele é bom professor, mas é o processo de alguém instruindo, capacitando, ensinando. É isso que a graça faz. Ela é como um professor, nos educando. Para quê? Olha o que o texto diz. Para que renegamos a impiedade, reneguemos as paixões mundanas, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que nos afasta de Deus. A graça vai trabalhar no nosso coração, na nossa vida, para que isso não nos domine mais, para que isso não nos atrapalhe, para que isso não seja chamativo para nós. A graça de Deus vai nos transformando, irmãos. É isso que a graça faz. É por isso que o evangelho da graça barata é um grande problema da igreja. Porque nós aprendemos a nos contentarmos com um tipo de crente que vem até Jesus e não é transformado. Continua vivendo da mesma forma antes de vir até Jesus. Continua na prática dos seus pecados antes de vir até Jesus. Continua vivendo como alguém que não conhece a Cristo. E isso faz com que a graça de Deus seja envergonhada. Porque, olha só, a graça de Deus nos educa, até enquanto nós estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque olha o verso 14, olha o objetivo da morte de Jesus, verso 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda injustiça e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Meus irmãos, Jesus Cristo morreu para formar um povo exclusivo seu. Jesus Cristo morreu para santificar pecadores. Jesus Cristo sangrou na cruz para nos livrar da escravidão do nosso pecado. Então, quando nós, crentes, vivemos como os descrentes, nós estamos afrontando a obra de Cristo na cruz e o seu sacrifício. Por isso, meus irmãos, a graça que nos traz a Cristo nos transforma para sermos parecidos com Jesus. E aqui eu quero encerrar fazendo algumas provocações a você. Você tem experimentado esse poder transformador da graça de Deus? Você tem experimentado o poder da graça de Deus te livrando das paixões mundanas, te livrando da impiedade, te livrando daqueles pecados que te escravizavam no passado? Você tem experimentado o poder da graça de Deus? Quantas pessoas têm vivido como quase crentes? Quase crentes. São aquelas pessoas que até professam a fé, mas não experimentam o poder transformador da graça de Deus. Continuam escravizadas ao pecado. Não há mudança significativa, não há sinais da graça de Deus na vida dela. Se você tem vivido assim, eu quero te desafiar, te chamar a se arrepender, a experimentar o poder da graça de Deus, que transforma pecadores em pecadores redimidos, que transforma em pecadores a imagem de Cristo, o perfeito varão, que transforma a igreja, um grupo de pecadores, num povo santo de Deus. Mas isso é o poder da graça que faz. Você tem experimentado isso? Ou você tem vivido sem o poder transformador da graça? A graça que nos leva a Cristo vai nos transformar à imagem de Cristo. Talvez hoje você olhe e se veja tão distante de Cristo. Tão distante do alvo.
Mas o importante é, você está sendo transformado pela graça. O alvo é Cristo. A graça está te transformando. E um dia, você vai chegar lá. Há esperança para você, meu irmão, que luta contra pecados, às vezes aqueles pecados bobos, aqueles pecados de temperamento, que você acha que não vai conseguir mudar durante a sua vida. Saiba que há esperança para você. Por quê? Porque a graça de Deus está em ação na tua vida. Porque a graça de Deus está em ação, há esperança para os casamentos. Há esperança para aqueles irmãos que estão em vias de divórcio. Há esperança, porque se vocês são crentes, a graça de Deus está atuando. Há esperança para você, jovem, que tem caído sempre no mesmo pecado. Há esperança na graça de Deus, pois ela está atuando para nos transformar à imagem de Cristo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tua palavra. Ó Deus, muito obrigado pela tua graça, que não somente nos leva a Cristo, mas também nos transforma à imagem de Cristo. Abençoa, Senhor, o teu povo e a tua igreja, que sejamos cada dia mais parecidos com Jesus, cada dia mais transformados à imagem de Cristo, ó Deus. Jovens, idosos, crianças, ó Deus, todo o teu povo, ó Pai. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós estamos chegando ao final do nosso culto público e eu quero convidar aqui o pastor Frank, que nos visita, para fazer a oração. Depois da oração, estarei impetrando a bênção do Senhor e assim nós encerramos o nosso culto. Por favor, coloque-se em pé enquanto o pastor vem aqui. Boa noite, irmãos, graça e paz. Bom estar aqui em casa, nossa igreja. Então vamos orar ao Senhor, pedir que Ele nos abençoe. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, nós louvamos ao Teu nome pela Tua palavra. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela graça maravilhosa de Jesus. Essa graça que nos alcançou, nos colocou no caminho estreito, e ainda continua a operar nas nossas vidas para que fiquemos cada vez mais parecidos com Ele, ó Deus. Ó Senhor, nós precisamos, ó Pai, da Tua graça para tudo, Senhor, na nossa vida. Nós precisamos de Jesus, não apenas para entrar no caminho da salvação, mas para viver de maneira que glorifique o Teu santo nome. Tem piedade de nós, tem compaixão, perdoa os nossos pecados, nos ajuda, Senhor, a vivermos em conformidade com a graça do Senhor, com o padrão perfeito de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Abençoa os meus irmãos aqui, ó Deus. Abençoa cada um, aqueles que estão nos ouvindo e participando desse culto pela internet também. Que a Tua graça continue alcançando a vida de cada um. E se alguém ainda não tem uma experiência de salvação, ó Deus, que seja a oportunidade de olhar para Jesus e pedir misericórdia, Pai. Que possa receber da graça maravilhosa da salvação, para que possa experimentar não apenas a vida eterna, mas um viver eterno com o Senhor, Pai. Abençoa, Deus, a cada um e que o Senhor seja glorificado através da vida de cada um dos irmãos aqui. Que sejamos instrumentos também para espalhar, ó Deus, essa boa nova de salvação, de que existe graça no Senhor a todo aquele que ainda não tem essa viva esperança que nós temos. Nós agradecemos por esse momento de culto, por tudo aquilo que o Senhor fez através de nós e dos irmãos que estiveram à frente desse culto aqui, conduzindo os louvores, a palavra do Senhor. Que o Senhor seja glorificado, Deus, que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe a tua casa, abençoe a tua família. Nessa semana, que você experimente mais da graça de Deus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos vós e com todo o povo de Deus, espalhado e reunido em toda a terra, hoje e até a volta aguardada e gloriosa do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Sentai-vos, queridos. Deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficarão. E ainda estão assim e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar que o mundo lhe tem preparado, sem privações tem passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios mas cheios de palavras vãs, de grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão, ao novo dia, nova manhã, a mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus olhos fracos, tropeções, seus olhos me olham e choram. Pai, eu sei que errei.